Boa tarde a todos. Quero louvar a Deus e glorificar ao Senhor por esta casa abrir este espaço neste momento para uma celebração que é tão significativa na vida de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, pois todas as igrejas de todas as épocas, em todos os momentos, como muito bem observou o pastor Melquisedeque, receberam influência e receberam os resultados daquilo e daquele movimento que foi chamado de reforma, que a despeito de ter inicialmente atingido a igreja luterana na Alemanha, a igreja presbiteriana na Suíça e a igreja anglicana ou a igreja da Inglaterra, atravessou mares, atravessou continentes, atravessou espaços e chegou aos nossos dias. Para não repetir aquilo que muito bem foi falado pelo pastor Melquisedeque, eu fiquei imaginando ali sentado a eficácia, a importância e o poder que a insatisfação pode produzir na pessoa e na história. Fiquei imaginando o resultado que não somente a insatisfação, mas que a leitura da Bíblia e a preocupação com as verdades de Deus podem produzir na história, porque é sabido que o movimento de reforma não se iniciou efetivamente com Lutero, mas antes de Lutero. Em alguns outros lugares, algumas outras pessoas, que alguns nomes foram pronunciados aqui, como os valdenses, no final do século XII, João Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês, John Hus, que proclamou a libertação dos abusos dos abusos do Papa, Jerônimo Savonarola, na Itália. Foram movimentos que começaram bem antes da Reforma e que depois só encontrou na Europa o coração de Martim Lutero, angustiado com o que estava acontecendo, e ele então deflagra aquilo que nós conhecemos hoje como a Reforma Protestante. Mas Paulo Júnior, do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, quando considera este momento, ele vai dizer que a igreja passou por 3 grandes períodos bem significativos e que 3 marcas ela tem trazido. O primeiro é que a igreja se formou, e a partir do livro de Atos a gente tem uma igreja que se formou e foi fiel aos princípios da tradição dos apóstolos e à doutrina de Cristo. Meado do 3º século para início do 4º século, com a conversão de Constantino, a igreja oficial torna-se a igreja católica, e os princípios que antigamente até então eram defendidos com unhas e dentes, sofreram algumas alterações de práticas, de esquisitices, de estranhezas, de práticas contrárias às Sagradas Escrituras, que foram crescendo, até que pessoas aqui e acolá, observando o rumo que a igreja estava seguindo, sentiu-se desafiado, sentiu-se constrangido, angustiado a não aceitar aquele estado de coisa, e a partir daí os movimentos se iniciaram. É tão interessante porque Martim Lutero era um sujeito muito preocupado com a sua vida, e ele tinha medo que Deus não o aceitasse. Ele se autoflagelava, ele se angustiava, até o dia em que ele vai a Roma, e quando ele chega em Roma, ele vê a situação da igreja local, com tantas esquisitices, tantas perversidades, tantas coisas malucas, contrárias às Sagradas Escrituras, que ele volta, produz as suas 95 teses, fixa nas portas da igreja, e a partir de então, desenvolve este movimento que a gente chama de reforma. Mas o que eu queria chamar a atenção é o fato de que, de Atos dos Apóstolos até o 3º século, meado do 3º século, a igreja se formou. A partir de então, com a inserção, com a chegada de Constantino, a igreja se deformou, a igreja se deforma. Depois, com o movimento de Lutero, a igreja se reforma. E dinamicamente o que a gente vê é uma igreja que se forma, se deforma e se reforma. E eu penso que nos dias de hoje, se tem algo que a gente precisa, não é de uma nova reforma, mas eu penso que a gente esteja necessitando nos dias de hoje, de trazer de volta para o nosso convívio, e trazer de volta para a nossa vida, e trazer de volta para as nossas igrejas, os princípios da reforma. Os 5 princípios da reforma. As 5 verdades que sustentaram a reforma, que dividiram e viraram o mundo de cabeça para baixo, que separou pessoas, porque eu fico imaginando, quando Lutero, abrindo a Bíblia, depois de voltar angustiado de Roma, encontra escrito no livro de Romanos, que foi o livro que influenciou profundamente a sua vida, que diz: mas o justo viverá pela fé. O justo há de viver pela fé, e era contrário a tudo que até então ele tinha vivido e aprendido, e ele encontra o caminho para que a sua alma encontre-se com a alma e com a vontade de Deus. E a partir disso se desenvolve todo um movimento que mudou e revirou
a vida do povo de perna para o ar. Quando eu disse que eu penso que a gente precisa voltar aos 5 princípios fundamentais da reforma que foram aqui apresentados, apenas vou me valer de voltar a eles por uma necessidade. Um sujeito chamado Armando Silveira, pós-doutor em História Geral, teólogo, pastor e professor da Unicamp, quando ele considera a reforma, ele afirma categoricamente que nós precisamos, não de uma outra, mas que nós precisamos de resgatar os princípios que sustentaram a reforma e conduziram aqueles homens às últimas consequências de sua crença, porque hoje nós estamos passando por um momento que efetivamente nossas igrejas, e agora é a igreja evangélica, está cheia de esquisitice, está cheia de superstição, está cheia de elementos primitivos, primários, absolutamente inúteis, que tem confundido a fé das pessoas. Tem se trocado a verdade de Deus pela verdade de fulano, beltrano e cicrano. Por isso eu quero pensar com você que quando a reforma diz absoluta autoridade das Sagradas Escrituras, ela está afirmando só a palavra de Deus, só a Bíblia de Deus. E a gente não precisa ir muito longe para encontrar personalidades que se destacaram tanto no exercício da sua função ministerial, que quando as pessoas fazem referência às coisas de Deus, já não dizem mais está escrito na palavra, mas dizem, porque fulano disse isso, porque Beltrano disse isso. Há pouca menção da palavra, há pouca citação da palavra, há pouco comer da palavra, há pouco engolir da palavra. Nós estamos repetindo, como um papagaio de pirata, expressões, chavões e clichês que nós ouvimos de A, de B ou de C, como se A, B ou C representasse a essência e a pureza da palavra de Deus. Nada, absolutamente nada substitui a palavra de Deus. A Bíblia é nossa única de fé, regra de fé e prática. Ela é palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ela é Deus falando aos nossos corações. E qualquer que seja a sua teologia, ela tem que passar pela palavra, porque a Bíblia é, contém, detém, retém e explana a palavra do Senhor. Precisamos voltar a vivermos a palavra de Deus. Precisamos dos nossos púlpitos ouvirmos nossos pastores afirmarem: assim diz o Senhor. A gente precisa trazer isso de volta, porque a gente tem ouvido a fulano, beltrano e ciclano, estrelas dessa constelação evangélica, evangelicalista, que se espalha nos 4 cantos deste país, que a gente, à custa de grandes recursos, temos trazido lá de lugares distantes para passar algumas horas com a gente e leva o dinheiro suado do nosso povo. Quando eu e você podemos dos nossos púlpitos afirmar: assim diz o Senhor. Deus não fala com estrelas, Deus fala com homens, Deus fala corações. Não temos necessidade de outros meios de revelação. A maior, a única e a eterna é a palavra de Deus. Eu penso talvez que pela indisposição, pelo medo, e me perdoe se ferir a sensibilidade de algum, pela preguiça em ler a palavra de Deus, a gente tem escolhido escutar A, B, C ou D, e que não há nenhum mal nisso, tanto que eu já fiz citação de alguns, e tem mais uns 5 ou 6 aqui que eu poderia citar, mas eu fico imaginando que a palavra de Deus tem sido tão deixada de lado, que eu peguei um desvio, eu peguei um atalho, e já pego o que foi preparado por fulano, beltrano e ciclano, e repito, preste atenção, porque eu julgo que a gente tem buscado a receita de sucesso, e a receita de sucesso se deriva de experiências que já deram certo. A gente precisa ler essa palavra. Eu estava assistindo uma palestra, o nome do homem me fugiu agora, daqui a pouco eu me lembro dele, de Hernandes Dias Lopes. E ele disse que a absoluta autoridade das Sagradas Escrituras só acontece quando a Bíblia ocupa o lugar central nas nossas vidas. Muito obrigado, querido. Quando a Bíblia ocupa o lugar central nas nossas vidas. Segundo, primeiro eu falei só as Escrituras. Segundo, o segundo princípio que diz que a gente precisa trazer de volta, segundo princípio da reforma, que a gente tem que trazer de volta para dentro da igreja evangélica, porque a igreja evangélica agora não está brigando contra a igreja oficial. A igreja evangélica